Achei que fosse o amor da minha vida, mas na verdade eu era apenas o plano B. Foi isso que descobri, e o que fiz depois. Meu nome é Tiago Moreira. Às vezes penso que, naquela primavera, eu era a versão mais ingênua de mim mesmo. Tinha 26 anos, trabalhava como arquiteto júnior em uma pequena firma em Braga, e realmente acreditava que a bondade era a chave para tudo. Conheci Inês em um evento de voluntariado em um sábado. Estávamos pintando os bancos do parque depois das tempestades de inverno. Ela usava um jeans velho e uma camiseta branca, manchada de tinta como se fosse um mapa mal desenhado. Quando me aproximei para ajudá-la a carregar uma lata pesada de tinta, ela sorriu. Não um sorriso de educação. Um sorriso verdadeiro. Depois me disseram que ela havia acabado de se divorciar. O marido tinha levado não apenas a casa, mas também os amigos em comum. Ela parecia calma, mas nos olhos havia uma rachadura, visível apenas para quem também já havia se partido uma vez. Convidei-a para tomar um café. Ela aceitou. Conversamos, devagar, como duas pessoas que têm medo de quebrar algo dentro de si e no outro. Ela falou do trabalho na biblioteca municipal, do amor pela literatura clássica, dos cães que gostaria de adotar um dia. Tudo começou de forma lenta. Ela me avisou que não estava pronta para algo sério. Eu assenti, compreendendo, sem pressioná-la. Nos víamos uma vez por semana, depois duas. Logo eu já conhecia seus cafés favoritos e conseguia adivinhar, pela entonação da sua voz, quando ela tinha tido um dia ruim. Passou um ano. Sem pressa. As coisas dela começaram a aparecer no meu apartamento, um casaco velho jogado sobre uma cadeira, sua caneca preferida na estante. Eu não perguntava, não apressava nada. Para mim, era como respirar. Sabia que queria pedir que ela ficasse para sempre. Ainda não tinha comprado o anel, mas na minha cabeça já ensaiava o discurso. Algo simples, sincero. Sem grandiosidade. Apenas, fica. Mas enquanto eu escolhia palavras, ela já havia escolhido outro caminho. Numa noite, voltei para casa e a encontrei sentada no sofá, com as mãos entrelaçadas nos joelhos, tão tensa que soube imediatamente que algo estava errado. Ela não enrolou. Tiago, eu falei com Miguel. Nós decidimos tentar de novo. Eu só conseguia ouvir o sangue pulsando forte nas têmporas. Miguel. O ex-marido dela. Ela ainda falou mais, sobre gratidão, sobre como eu a havia ajudado a se reencontrar, mas tudo o que eu podia pensar era, ela vai embora. E eu a deixei ir. Ainda agradeci por ter-me dito pessoalmente. Achei que esse seria o fim da nossa história. Eu ainda não sabia que tinha sido apenas uma pausa conveniente na busca dela por algo melhor. Não sei bem como descrever aqueles primeiros meses sem Inês. Era como caminhar por uma floresta que um dia foi minha, mas agora me rejeitava a cada passo. Cada cafeteria, cada banco no parque, cada ruela onde um dia rimos, tudo parecia-me lembrar que eu tinha sido apenas uma pausa conveniente na vida dela. Mergulhei no trabalho. Saía com colegas da firma. Sorria quando necessário. E mentia quando me perguntavam se já tinha superado. Dizem que o tempo cura. Eu diria que ele apenas adormece a dor. Quase um ano se passou. Nesse tempo, já havia parado de verificar o meu telefone compulsivamente. Já não pensava nela toda vez que ouvia uma risada parecida na rua. Até que, numa tarde qualquer, como se o tempo não tivesse passado, recebi uma mensagem dela. Oi, Ti. Como você está? Fiquei olhando para a tela por um tempo. O coração, traidor, batia forte no peito. Não respondi de imediato. Não sabia se deveria. Mas a curiosidade foi mais forte. Nos encontramos 2 dias depois, numa cafeteria no centro histórico de Braga. Ela já estava lá, mexendo nervosamente a colher na xícara de café. Parecia mais magra. Mais cansada. Sorriu para mim como se nada tivesse acontecido. Miguel e eu, começou, baixando o olhar, não deu certo. Acho que nunca deveria ter tentado de novo. Não perguntei detalhes. Não queria saber. Ela continuou falando. Sobre a solidão. Sobre como, com o tempo, percebeu o que tínhamos. Sobre como sentia minha falta. Eu apenas a sentia, dizendo pouco. Uma parte de mim queria abraçá-la ali mesmo. Outra parte, mais cautelosa, pedia que eu respirasse fundo. Acabamos caminhando juntos pelas margens do Rio Oeste. Quando nos despedimos, ela hesitou. Você acha que podemos tentar de novo? Não respondi de imediato. Apenas olhei em seus olhos, os mesmos olhos que antes escondiam rachaduras, agora buscando algo que nem ela parecia entender totalmente. Por fim, disse. Podemos tentar. Devagar. Ela sorriu. E naquela noite,
pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sentir que o mundo era um lugar vazio. Pensei que, talvez, dessa vez seria diferente. Eu ainda não sabia o quanto estava enganado. Nos primeiros meses, tudo parecia mais fácil do que eu lembrava. Inês se esforçava. Eu percebia nos pequenos gestos, os jantares que preparava sem motivo, as mensagens de bom dia, os passeios improvisados nos domingos à tarde. Era como se, dessa vez, ela realmente quisesse construir algo, tijolo por tijolo. Eu também fazia minha parte. Mais do que deveria, para ser sincero. Nos mudamos para um pequeno apartamento perto do centro de Braga. Não era perfeito, paredes finas, vizinhos que pareciam viver com a televisão sempre no volume máximo, mas para mim era um recomeço. Cada vez que via sua escova de dentes ao lado da minha ou seu casaco pendurado na entrada, me convencia de que valia a pena confiar de novo. Falávamos de planos para o futuro, de viagens, de um cachorro que adotaríamos um dia. Em uma dessas noites de confissões sob os lençóis, ela até mencionou que não descartava casar-se um dia. Nunca disse diretamente comigo, mas só a insinuação já acendia uma esperança silenciosa no meu peito. Ainda assim, às vezes, só às vezes, sentia uma pequena pontada de inquietação. Como quando eu perguntava se estava tudo bem e sua resposta demorava meio segundo a mais. Ou quando ela sorria, mas seus olhos não ficavam presos nos meus. Pequenas rachaduras que eu escolhia ignorar. A vida seguia. Trabalhava muito, mas tentava não negligenciá-la. Ela também parecia ocupada, novas amigas, cursos de arte contemporânea, saídas noturnas das quais voltava cansada e sorridente. Preciso me encontrar, disse uma noite, encostando a cabeça no meu ombro. Acariciei seu cabelo e murmurei algo como: estou aqui com você. Porque queria acreditar que isso era suficiente. Que dessa vez era real. Que eu não era apenas uma opção confortável. Até que, de repente, o clima mudou. Numa quinta-feira à noite, durante o jantar, Inês largou o garfo, respirou fundo e disse: Tiago, eu tenho pensado muito. E acho que preciso de algo diferente. Diferente como? Perguntei, já sentindo um frio conhecido no estômago. Ela hesitou. Depois disse: estive com poucas pessoas. Nunca vivi muitas experiências. Sempre pulei de um relacionamento sério para o outro, e agora sinto que estou perdendo algo. Olhou para mim como se esperasse minha permissão. Você quer sair com outras pessoas? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela assentiu. Tentou suavizar, dizendo que poderíamos continuar morando juntos, como amigos, que não queria me perder completamente. Mas não fazia sentido. Em poucos dias, eu já tinha empacotado minhas coisas. Enquanto fechava a porta do apartamento atrás de mim, não sabia se o que sentia era tristeza ou, finalmente, o começo de algo parecido com dignidade. Mudar de apartamento foi mais fácil do que eu esperava. Talvez porque já tivesse feito isso antes. Talvez porque, dessa vez, não havia ilusões para embalar junto com as minhas coisas. Consegui um pequeno estúdio no bairro de Matosinhos. Simples, com móveis usados e paredes que precisavam de uma nova demão de tinta, mas, pelo menos, era meu. Só meu. Sem fantasmas. Nos primeiros dias, me agarrei à rotina, trabalhar, correr, jantar sozinho. As noites eram as mais difíceis. Principalmente quando encontrava a velha caneca dela entre minhas coisas ou quando uma música familiar tocava no rádio. Mas, pouco a pouco, a dor foi mudando de forma. Deixou de ser uma ferida aberta e virou apenas uma cicatriz discreta. Certa manhã de sábado, enquanto tomava café numa pastelaria que costumávamos frequentar no centro, encontrei Beatriz, uma das amigas de Inês. Não éramos próximos, mas ela sempre foi gentil comigo. Ela hesitou antes de se aproximar. Posso sentar um minuto? Perguntou. Assenti. Conversamos sobre coisas banais. Como eu estava, como ia ao trabalho. Mas era claro que algo mais a incomodava. Depois de mexer no chá por tempo demais, ela finalmente disse: sei que talvez não devesse me meter, Tiago, mas acho que você merece saber. Fiquei em silêncio, esperando. A Inês, ela não começou a querer explorar do nada, disse, evitando meu olhar. Ela conheceu alguém. Um cara novo, do curso de arte. Eles já estavam se vendo antes de vocês falarem em terminar. Senti o corpo inteiro congelar, embora, no fundo, eu já soubesse. Não quero te machucar, continuou Beatriz, apressada, só achei que você devia saber que a culpa não foi sua. Nunca foi. Olhei para a minha chávena de café, o vapor subindo como um suspiro cansado. E então ela acrescentou, quase sussurrando. Ela sempre dizia que você era o plano seguro. O homem bom. A escolha certa, caso o resto desse errado.
As palavras caíram como pedras dentro de mim. Não disse nada. Apenas paguei a conta e saí andando sem rumo pelas ruas de Braga, agora tão estranhas. Naquela noite, deitado no meu novo apartamento, encarei o teto por horas. E finalmente entendi que não era que eu não tivesse sido a primeira opção dela. Era que, para Inês, eu nunca fui uma opção de verdade. Depois daquela conversa com Beatriz, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu já não sentia tristeza. Nem raiva. Era outra coisa, algo mais simples, mais definitivo, o corte seco de uma corda que esteve esticada por tempo demais. Inês me mandou algumas mensagens nas semanas seguintes. Tentativas tímidas de contato, uma foto de um cachorro para adoção, uma música dizendo que lembrava de mim, como você está, no meio da noite. No começo, eu não respondia. Depois, nem lia. Não por crueldade. Por autopreservação. Me concentrei em reconstruir minha vida, mesmo que fosse em pedaços. Saí mais com colegas do escritório, redescobri hobbies esquecidos, fotografia, trilhas por Serra da Peneda e, principalmente, aprendi a gostar do silêncio. Do meu espaço. Das minhas escolhas. Um dia, revendo mensagens antigas por tédio, encontrei uma das primeiras que Inês me mandou, ainda no início. Dizia: com você, tudo parece mais leve. Obrigada por isso. Fechei o telemóvel imediatamente. Agora entendia o que ela queria dizer. Eu era o porto seguro dela. A zona de conforto. Não a escolha do coração. E eu não podia construir uma vida com alguém que só me via como plano B. Os meses passaram. O outono chegou, trazendo aquele cheiro de folhas secas e vento frio. Até que, numa noite, tomando uma cerveja num bar com amigos na zona ribeirinha, a vi. Inês. Do outro lado do salão, em uma mesa com rostos conhecidos. Quando me viu, seus olhos brilharam por um breve segundo, esperança pura e crua. Ela se levantou e começou a caminhar na minha direção. Instintivamente, virei para o grupo, fingindo não tê-la visto. Mergulhei em uma conversa improvisada sobre futebol que nem acompanhava. Senti sua presença hesitar perto de mim, parada por alguns segundos. E depois se afastar. Quando olhei de relance, ela já tinha ido embora. Não senti alívio. Nem dor. Só um peso leve se dissipando no ar. Algumas semanas depois, ela tentou de novo. Mandou uma mensagem longa, cheia de nostalgia, falando sobre mudanças, sobre saudades, sobre a vontade de talvez tentar de novo. Li uma vez. E não respondi. Não porque quisesse machucá-la. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sabia que merecia muito mais. Hoje, quando olho para trás, já não sinto a dor que costumava acompanhar cada lembrança da Inês. Também não sinto raiva. O que fica é uma calma tranquila, como o silêncio depois de uma tempestade que parecia que nunca ia passar. Conheci a Sofia alguns meses depois daquela última vez em que vi Inês no bar. Não foi um amor à primeira vista. Não teve faíscas. Foi uma conversa leve numa livraria de usados no centro, uma risada compartilhada sobre um título absurdo, e aquele tipo de conexão que não precisa se anunciar para ser real. Sofia era diferente. Não queria ser salva. Não me usava como escudo. Não me via como uma rede de segurança ou uma pausa estratégica. Ela me via como eu sou. E isso, descobri, era o bastante. A vida que construímos juntos não tem grandes gestos cinematográficos nem declarações dramáticas. Tem jantares tranquilos em casa. Passeios com o cachorro que adotamos. Mensagens bobas no meio do dia. Pequenas discussões que terminam em abraços ainda menores. Uma vida sem espetáculo. Uma vida de verdade. Dias atrás, organizando algumas caixas antigas, encontrei um envelope com uma nota esquecida. Era uma lista das coisas que queria dizer para Inês quando planejava pedir que ela ficasse comigo para sempre. Em uma linha, escrevi: tu és o meu lar. Sorri. Não porque sentisse falta daquilo. Mas porque percebi que nunca foi verdade. Ela nunca foi o meu lar. Meu lar é essa vida que construo, todos os dias, com alguém que escolhe ficar. Sem condições. Sem jogos. Sem máscaras. Recentemente, cruzei com a Inês de novo. Foi por acaso. Um cruzamento de ruas numa manhã qualquer, perto da Avenida Central. Nossos olhos se encontraram. Ela sorriu, aquele sorriso tímido que eu conhecia tão bem. Eu apenas acenei com a cabeça, sereno. E continuei andando. Não houve palavras. Ela era um capítulo encerrado. E eu, enfim, estava no lugar certo.